Olá, boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite, eu acredito que seja Rafael. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo. Nossa convidada está chegando por aqui. Já já a gente chama ela para participar dessa live. Eu queria saber de vocês se o som está ok, se vocês conseguem me ouvir bem. Dani, seja bem-vinda. Boa noite, Emerson. O som está ok para vocês? Me dá um retorno aqui, por favor. Ah, ok. Muito obrigada. Excelente. Ótimo. Para quem já está aqui na live, eu vou pedir para que você manda um aviãozinho aí para aquela assistente social, para aquele assistente social, para que a gente possa fazer dessa noite uma noite muito especial. Acima de tudo, é uma semana comemorativa, né, em alusão aí ao nosso dia, que vai ser no sábado, mas durante todo esse período aí a gente vai conversar um pouquinho, bater papo com assistentes sociais aí que estão em vários níveis no serviço social, que já estão atuando, que estão chegando agora, para a gente dividir um pouquinho sobre essa expectativa, né, esse vislumbre profissional, e vai ser um prazer estar com vocês aqui. Então, aperta aí nos coraçãozinhos para o Instagram entender que o conteúdo é relevante, para mostrar para mais pessoas. Vai mandando aí um aviãozinho para aquela assistente social que não está aqui. Então, manda esse aviãozinho, cada um se mandar para pelo menos 3, já nos ajuda bastante. Paloma, que bom te ver aqui. Viviane, Eduarda, é um prazer ter vocês aqui. Jesse, boa noite, empoderadas. É isso aí. Vamos lá, gente. Eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, porque live é um negócio sério. A gente começa a falar, daqui a pouco já o tempo já voou e a gente acaba não conseguindo concluir o que a gente quer. Então, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui no chat. A gente vai conversando, interagindo com vocês, porque o objetivo é que vocês participem também, tá? Quero que essa live seja muito participativa. Deixa eu convidar aqui. Chamando a Tati aqui para o nosso bate-papo. Vão encaminhando aí, pessoal, a live. Olá, boa noite. Oi, tudo Olá, bem? Tati, tudo ótimo. O som tá Me ouve? ok, tá tudo ok. O pessoal, não sei se vocês estão ouvindo bem a gente, mas vão sinalizando aí, tá? O objetivo, na verdade, dessa live, como eu falei, é de nós batermos um papo mesmo, descontraído. Eu acho isso muito bacana, de interagir com a categoria, a gente conversar um pouquinho sobre o que nossas impressões sobre a profissão, né? Aquilo que a gente está vislumbrando. Ai, a Tati caiu aqui, mas deixa eu chamá-la aqui novamente. Enquanto isso, coloquem aqui de onde vocês são. Vamos interagir. Quero saber de que parte do Brasil você é. Eu estou aqui em Salvador, Bahia. Me fale aí de onde vocês estão falando, enquanto a nossa convidada retorna. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Rose de cedro. Legal.
Se apresentem, meninas e meninos, porque tem homens aqui. Mari, daqui de Salvador, minha conterrânea. Tati, eu te encaminhei um convite, só basta você aceitar para poder entrar, tá? Aceita meu convite. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Maranhão, Porto Alegre. Maravilha. Deixa eu chamar aqui novamente. Encaminhei novamente o convite. Ah, legal, Voltei. voltamos! Maravilha, maravilha. Tati, então, eu quero que você se apresente aí para o pessoal. Temos aqui colegas, né, de todos os cantos do Brasil. Eu queria que você falasse um Sim, pouquinho sobre você, né, como pessoa, como profissional. Vamos conversar um pouquinho. vamos lá. Tudo bem? Tudo Boa ótimo. noite. Todo mundo me ouve? Acho que tá ok aqui. Bom, vamos começar então, né? Eu sou Tatiane, sou assistente social. Minha formação aconteceu no ano de 2009. Sou de Pirassununga, que é interior de São Paulo, né? Fica entre Ribeirão e Campinas. E a minha formação eu fiz em Limeira, né? Foi um tempo assim muito bom, mas também muito difícil, né? Porque são 70, 80 quilômetros que a gente tinha que fazer todos os dias. Então foram 4 anos incríveis. E logo na minha formação, no mesmo ano, colei grau um pouquinho antes, porque já tinha arrumado um emprego. Foi muito bacana, fiquei 2 anos nesse lugar. E depois comecei a atuar como assistente social no âmbito hospitalar. O que mais foi interessante é que na faculdade, nos estágios, eu tinha uma amiga que fazia, né, estágio no hospital e eu dizia, isso não é para mim. Ela vinha trazendo as vivências do estágio e eu falava, meu Deus, não quero, né? E aí tudo aconteceu. 10 anos se passaram, né? E eu fiquei nessa unidade hospitalar durante 10 anos. Que bacana. E você falando isso, é que eu lembrei? Que eu lembro quando eu estava na faculdade, eu dizia assim, ó, o único espaço que eu não quero atuar é na saúde. Eu Era o que falava eu a mesma falava, né? coisa. Só que aí, quando eu passei no concurso, né, o meu primeiro vínculo como assistente social, aí, quando chegou no final das contas, para onde eu fui? Eu A nasço. saúde. Saúde. É, E foi muito interessante. Você falou agora e eu me lembrei, né, sobre isso. A gente está numa semana, né, da assistente social, e aí eu quero já fazer uma ressalva, porque tem alguns rapazes aqui, profissionais, homens assistentes sociais, né? E aí, quando a gente colocou a semana da assistente social, alguns até me questionaram e tal, por que e tal, aquela coisa toda. Mas porque, de fato, o meu perfil, né, o perfil da IKEA Social, a gente tem como proposta de trabalho com as mulheres assistentes sociais. Isso não significa dizer que os homens profissionais não são bem-vindos. Nós trabalhamos essa perspectiva da mulher, porque como trabalhamos com o serviço social autônomo, nós entendemos, na verdade, que aquilo que perpassa o serviço social, no que diz respeito ao entendimento social, está muito relacionado à visão que a sociedade tem da mulher. Né? E sim, como a gente está falando de trabalho autônomo, estamos falando de ter o seu próprio negócio. A gente sabe que as condições para a mulher, né, principalmente estar à frente dos seus negócios, é muito mais difícil do que para o homem. Estamos ali na base, né, da pirâmide. Então, por conta disso, é que nós fazemos esse direcionamento, por entender que não dá para mexer em uma estrutura sem mexer na outra. Então, a gente trabalha a questão da mudança do imaginário social relacionada à profissão, mas também da mulher, porque a gente entende aí que acabamos sendo desprivilegiadas duas vezes. Então, é por isso que nós fazemos essa abordagem.
E também aproveita esse momento para trazer uma reflexão, porque quando a gente fala sobre o uso do artigo O, né, ele sempre vai vir, né, e ele vem em detrimento à mulher. Então, se você tem 99 mulheres e um homem, você precisa usar o artigo O e essas mulheres não podem se incomodar. Mas quando você tem uma profissão que majoritariamente é feminina e você usa o artigo A, causa um incômodo. E aí você percebe as entrelinhas do machismo, né? Que Exato. muitas vezes, assim como o racismo, ele vem ali de uma forma estrutural, essa questão do machismo também, porque você se incomodar, né? Porque majoritariamente você tem um corpo de mulheres e quando você utiliza o artigo, esse artigo incomoda tanto. Então, a reflexão, porque nós somos uma profissão crítica e reflexiva, e a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Então, eu queria Sim. fazer essa ressalva, mas mais para dizer aos profissionais, homens, assistentes sociais, que vocês são muito bem-vindos aqui, mas eu costumo dizer que para estar aqui precisa não se incomodar com o protagonismo feminino dessas colegas assistentes sociais, tá bom? Então, Tati, é interessante esse nosso papo aqui, porque você vem de uma longa caminhada no serviço social, né, dentro da perspectiva da saúde, e Sim. aí se depara com outras possibilidades, né? Como é que eu É, saio daquilo que eu já estou acostumada agora para pensar esse serviço social mais livre, né? Autônomo. E aí eu é. queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Bem, é uma trajetória mesmo de 10 anos, de muita luta, né? Luta diária. A minha atuação sempre foi marcada por isso, né? Por ser mulher, por ser negra, por ser a única assistente social da instituição, né? E nós então tivemos que dar conta de muita coisa. No começo, tudo perfeito. Sempre é tudo muito bom. E foram 10 anos incríveis. 10 anos muito, muito que eu aprendi, muito aprendizado, muita parceria, porque eu entendo que a gente não faz nada sozinho. A gente, de fato, só consegue caminhar com o outro. E o meu pensamento é sempre esse, né? A humanização, para mim, ela é a chave que abre todas as portas. E é nesse caminho que eu gosto de trilhar. Ao longo de 10 anos, voltando lá na formação, a gente já teve contato com essa fala, né? Que o assistente social ele é um profissional liberal. Ponto. É isso que se ouve, geralmente se ouve na graduação. E com duas ou três colegas, a gente até pensou em montar um escritório na época, mas voltado para projetos, enfim, mas ficou só na conversa, porque eu era a única de mais longe, acabou que não evoluiu. Então, esses 10 anos foram 10 anos que. E a gente sempre ouve, né? Ai, você não vai prestar concurso? Você não vai prestar concurso? E eu, assim, você é tão boa, você não vai prestar concurso? E isso nunca me encheu os olhos, de verdade. Lógico, a gente vai pensando, especialmente com o passar dos anos, por conta da estabilidade, né? Sim. Que é algo que todo mundo almeja. Mas nunca, eu nunca encontrei nessa fala algo que me fizesse querer muito, assim. Então Sim. eu pensava sobre isso, claro, mas não era algo que eu almejava, né? Eu até vejo os colegas, estudando, fiz um grupo de estudo uma vez para ver se eu me animava, mas enfim, eu acho que eu prestei um concurso ao longo desses 10 anos. E aí chegou a pandemia, né, numa cidade pequena do interior paulista, de aproximadamente 80 mil habitantes, um hospital de mais ou menos 112, 115 leitos, a única assistente social do hospital. A minha sala, a sala que eu ficava, era a única sala que o público tinha acesso direto. Então, você falar para uma família, era tudo muito novo. A gente nunca imaginou passar pelo que a gente está passando, né? E aí você orientar, fique em casa com uma pessoa, a sua pessoa, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a sua filha internada, é surreal, não tem como. Os protocolos, eles, no início, especialmente, mudando diariamente, o Ministério da Saúde, e a gente, assim,
a sala muito pequena, enfim, foi uma loucura. Foi algo surreal que a gente nunca imaginou viver. E eu já estava, assim, há 3 anos tentando algumas reestruturações no setor, eu já estava buscando isso. E aí, em agosto de 2020, eu ganhei de presente durante as férias, na minha atuação, porque eu estava trabalhando. Eu ganhei um Covid de presente, né? E foi assustador. Foi algo que eu disse, não vai dar, né? Acima do peso, hipertensa, eu tinha tudo para não dar certo, né? Eu era a estatística, estressadíssima, dias e dias sem dormir, o celular tocava 24 horas, 24 horas. E aí eu fui obrigada a ficar em casa 16 dias. E durante esse período, eu costumo dizer que eu renasci mesmo, né? Que Deus me deu uma nova oportunidade. E eu me lembro que quando eu comecei a ficar muito cansada e eu não conseguia falar no celular. E eu pensava, meu Deus, o que é que vai acontecer? As pessoas precisam de mim e eu não consigo falar. Então eu penso que nada é por acaso mesmo. Ao longo desses 16 dias eu fui pensando, refletindo, e eu falei, ou eu paro, ou eu paro. Não vai ter outra oportunidade, né? Enfim, voltei para o trabalho, mas já voltei de uma outra maneira. Eu não posso continuar dessa maneira. E aí teve um dia que foi definitivo. Minha pressão foi a 26 e a 28. Um nível de estresse altíssimo. E eu voltei para casa chorando, desesperada, porque era só o que eu fazia. E eu disse, eu não posso mais continuar assim. Isso já estava próximo de dezembro e eu falei, a gente sempre faz aquelas promessas, né, para um ano novo. Mas como é que você consegue projetar algo em plena pandemia? E o que é que eu digo muito sobre a linha de frente, que a gente escuta demais? A linha de frente, ela é um lugar muito amplo, né? Não é só, claro, não desmerecendo o trabalho deles que estão ali diretamente com o paciente, mas não é isso, né? Nós recebendo as famílias, a higienização, a portaria, a recepção, né? Tudo isso é algo que às vezes fica muito distante, né? E aí todo mundo só foca num profissional específico, como se tudo acontecesse, enfim. E aí, nessas promessas de final de ano, eu conversando muito com Deus e falando das minhas necessidades, eu fisicamente eu não aguentava mais, né? Eu tive um ganho de peso absurdo, né? E aí eu pensei naquela hora, mas peraí, né? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou permitindo? Porque a gente entra, né, nessa aqui, olha o que eles estão fazendo comigo. E não é isso, né? Olha o que você permite que, que as pessoas façam com você. E o que é mais assim assustador, hoje olhando para trás, eu falo, meu Deus, eu tinha certeza de que eu era vital. Se eu não estivesse ali, nada mais aconteceria, né? E a minha forma de atuar é uma forma muito próxima das pessoas. Então, eu recebia muitas ligações de pessoas muito queridas, pacientes, né? Porque todo mundo te procura na rede social. Por favor, volta, por favor, isso. Então, no primeiro momento, na minha saída, foi muito doloroso, né? E aí a gente chegou, tá? Passou o final do ano, fizemos todas as promessas e eu pedindo muito para que algo novo acontecesse, mas especialmente que eu tivesse coragem, porque nesse momento eu já sabia que era eu que precisava fazer alguma coisa, né? E eu tenho alguns amigos que falavam muito sobre isso. Você faz tudo para o outro e não faz nada para você. E então isso tudo começou a me incomodar demais. Mas o que você vai fazer? Uma assistente hospitalar, assistente social de âmbito hospitalar numa pandemia.
eu falei, nossa, não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não posso continuar da forma que eu estou, né? E eu acho que esse vírus, ele veio para ressignificar muitas coisas, né? Especialmente a minha visão em relação ao digital, que era algo que eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade. Eu tive a oportunidade de ser tutora numa faculdade e eu tinha essa modalidade me incomodava muito. Então eu fui ser tutora para ver se eu conseguia compreender e aceitar. E aí hoje eu falo, meu Deus, olha que oportunidade incrível que eu perdi, né, no passado. Então nós chegamos em janeiro de 2021. Eu fiz várias propostas. Sabe quando você faz aquele tipo, ó, eu vou sair, ó, eu vou sair. Porque quem quer mesmo, sai, Vai, né? faz. Sai, não fica falando, ó, vamos fazer uma reunião. Eu fiz uma, fiz duas, fiz três. Na terceira, eu compreendi que nada ia mudar, né? Eu reivindicava três coisas, especialmente a contratação de outra, porque eu não estava dando conta. Era isso que eu só pedia. Por favor, eu cheguei a pedir, por favor. E o que era mais engraçado, vocês, se entrarem no meu perfil, vão perceber. Eu sou uma pessoa muito decidida, né? E assim, também muito criteriosa, sistemática. E aí, qual era a minha fama aqui? Olha, não, ninguém consegue uma pessoa para trabalhar com ela. Era isso, né? E eu falava, quisera eu que fosse, né? Porque não era. Então, em janeiro, eu entendi que isso não daria mais certo. E aí, em 1º de fevereiro, eu já não fui mais, pedi meu desligamento. E aí, né? E E aí? aí, o que é que eu vou fazer? Além de chorar, que era o que eu fazia e eu faço muito. Aliás, foram dias muito difíceis. Eu não me despedi de ninguém, porque eu não tinha condições mesmo, né? E aí as pessoas foram percebendo, e aí foi aquele alvoroço. E aí o que que se faz? Você fica no celular o tempo inteiro, né? Eu ficava em casa e eu falava, gente, eu não me preparei, não era o melhor momento. Aí eu pensei, vou fazer uma outra proposta, vou voltar. Então você começa a pensar várias coisas, né? Até que eu gosto, e aí me lembrei de toda a minha história e falei, a saúde é o meu lugar. O que eu vou fazer? Comecei a buscar, então, atenção domiciliar, né? Que é algo que sempre me encheu os olhos, que eu sempre quis. Aí eu conheci a Dani, a assistente social Daniela, uma querida, e ela falando da atenção domiciliar, eu não perdia nenhuma aula, e ali, falei, é esse o caminho. Reformulei todo o meu currículo, achando que estava super abafando. Foi muito legal. Ninguém me ouviu. Cara, eu falava, não é possível, meu currículo não é tão ruim assim. Poxa vida. E aí, uma coisa que você sempre fala, e que era algo que eu já tinha no meu coração antes. Tem classe, por exemplo, a classe médica é uma classe extremamente unida. Você não consegue entrar naquilo ali. E a nossa classe, infelizmente, nem tanto. O que eu fiz? Como eu tinha muitos contatos por conta da questão hospitalar, eu fui buscar essas colegas de outros municípios. Teve uma que foi tão grosseira comigo, e eu falei, meu Deus, mas eu não vou ser concorrente dela. Ela trabalha dentro de um hospital, enfim. Mas eu sempre fui muito solícita. Quando alguém me busca, tudo que eu posso fazer e tudo que eu tenho de conhecimento, eu ofereço, porque aquilo ali é meu, ela vai ter o dela, né? E você sempre fala muito isso pra gente, né? Apoie, seja rede. Você falou isso para a primeira vez, eu falei, gente, é exatamente isso, seja rede. Então, nessa trajetória, eu não encontrei ninguém das pessoas que eu buscava fora aqui do meu município, não das minhas colegas aqui de atuação, né?
E aí, com as aulas da Dani, você vai buscando uma coisa, buscando outra, e aí eu consegui encontrar esse suporte nesses grupos, através das aulas, e aí pronto. Então o foco era atenção domiciliar. Até que um dia, na última semana de março, tô eu aqui e aparece serviço social autônomo. Falei, que é isso? Imagina. E continuei lá com o meu foco, até que essa última colega de uma cidade muito maior que a minha, mas ela assim, ela simplesmente me ignorou de um nível hard, que eu falei, meu Deus, acho que a atenção domiciliar não é mesmo para mim, acho que eu não tenho perfil. Beleza. E aí eu comecei a ver o que é esse negócio de serviço social autônomo. Esse povo tá tudo maluco, porque plena pandemia, como é que a gente vai fazer uma coisa dessa? Só que eu sou assim, ó, eu demoro. Mas se eu decido, pá. E aí, no dia 8/4, nós fizemos a nossa consultoria. E você leva tudo, né? Data. Mais ou menos. E desde então, é como eu falo para você, parece que eu entrei por um portal. Tudo se abriu, tudo se fez de verdade novo. Eu precisei ir até o local que eu trabalhei e eu não fiquei 10 minutos lá, porque eu falei, ai, gente, e as meninas, ai, vem aqui. Eu falei, ai, nossa, não é mais meu, esse lugar não é meu, né? E eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então, nós fizemos a nossa consultoria, que foi incrível, ressignificou a minha história, trouxe muitas coisas que eu já havia esquecido, né? Você começa a olhar para você. Eu comecei a me enxergar de novo enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu me lembro que na última reunião, o gestor me disse: Mas você tem para onde ir? E eu disse: Ainda não. E ele riu. Ele falou: Então vai, pode ir. E essas palavras, elas ficavam em mim, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Era só isso que eu pensava. Isso foi 1º de fevereiro. Nós estamos no dia 10, né, de maio. Uhum. Isso. E eu já estou com um novo emprego. Eu já estou com uma rede social totalmente repaginada. Eu não consigo mais pensar naquele formato de trabalho, né? Eu não estou dizendo para você que é fácil ou que vai ser, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que é real, né? Que é possível, que aconteceu comigo. E aconteceu de uma maneira que eu nunca esperei, né? A nossa cidade aqui, como eu já disse, ela é pequena, é um único hospital. Então, quando eu comecei a pensar, antes de pensar no trabalho autônomo, teve uma coisa bem legal também, uma situação legal. Na mesma semana que eu pedi o desligamento, eu fui para uma outra cidade aqui do lado. Eu saí na segunda. Na quarta, eu recebi uma ligação, uma pessoa soube que eu tinha saído e me ofereceu uma vaga. Mas, gente, meu Deus, eu não ia conseguir nem pagar o transporte. E aí, tem uma grande amiga que me mandou alguns contatos, ela mora em Campinas. E aí eu mandei despretensiosamente um currículo para um dos hospitais maiores de Campinas. Falei, nem vão nem olhar. Não, no dia seguinte, não, foi na sexta. Aí na segunda eu recebi uma ligação desse hospital. Falei, eu? Porque você se perde, você não sabe mais quem você é, né? E aí eu fui, tem uma grande amiga que me levou. Só que eu sou muito assim, ai Deus, se é pra eu ir, aconteça tal coisa. E, e aí essa minha amiga, falei, vou contar pra ela, tá? E ela falou, não, Tatinha, eu vou te levar. Eu falei, lógico que não, eu não vou. Enfim, fomos pra Campinas. Chegando lá, gente, essa mulher, uma assistente social, começou a falar, foi me dando um negócio.
E eu me vi nela, eu fiquei em pânico. Porque ela, não que eu precise de ninguém, porque tem uma época que você começa a achar que você se basta mesmo, né? Que aquilo tudo ali é seu. Ela falou, não que eu precise, eu tô aqui há 14 anos sozinha e era um hospital com mais leitos do que eu trabalhava. Conforme ela foi falando, aquilo tudo foi, falei, eu não quero isso pra minha vida, não quero. Saí de lá, fiz o processo e tudo, elas me ligaram, depois eu agradeci. E aí depois eu pensei, nossa, eu tô podendo, né? Você acha que eu tenho condição de negar, né, essa vaga? E aí, graças a Deus, porque se eu tivesse aceitado qualquer uma das duas, a gente não ia estar aqui hoje, né? Porque eu não ia ter esse conhecimento, eu não ia ter essa oportunidade, porque eu estou entendendo isso como uma grande oportunidade da vida mesmo. De ressignificar não só a minha história, mas a vida e a história de todas aquelas pessoas que eu convivo, que eu atendo. Porque, de fato, esse é meu propósito, né? Sim. É interessante você trazer, seu relato é maravilhoso, assim. Quando eu atendo, eu falo, eu acho que para todas as assistentes sociais que eu atendo, a gente já está na segunda turma do método, já prestei consultoria para bastantes assistentes sociais, e uma coisa que eu vejo, assim, que é um consenso, que é essa questão de não se enxergar, né? Eu costumo dizer que a questão técnica, de fato, é o de menos, pelo menos das profissionais que chegam até mim. É mais essa questão mesmo de se entender potente. Então, quando o Exato. nosso slogan, inclusive, é assistente, sempre quando eu falo com vocês, né, no nosso grupo exclusivo, Uhum. é bom É. dia, assistentes sociais empoderadas, mas não porque é uma palavra da moda, mas é a Uhum. partir do momento que você sente esse poder, assim, você consegue perceber como é como se esse poder ele ficasse palpável para você. Ontem eu estava conversando aqui com meu esposo e eu falei assim, se tem uma coisa que é poderosa nessa vida é a crença. E aí, Exato. de todos os lados, tanto uma crença naquilo que de fato não existe, e a gente está falando, inclusive, de questões políticas, né? Às vezes você está falando ali, mostrando a pessoa com fatos, mas a crença dela não permite que ela veja. Então, da mesma forma, parece que a gente está falando uma coisa motivacional para levantar as pessoas. Não é, gente. Isso daí é fato demais, isso é muito real. Quando você começa a acreditar e essa crença te movimenta, parece que as coisas vão se abrindo assim de uma forma que você diz assim, não é possível. Como é que estava tudo isso assim na minha frente, eu não conseguia É. enxergar. E aí eu tô lembrando aqui, Tati, que foi, se eu não me engano, foi uma semana ou 2 semanas da nossa consultoria que você entrou em contato comigo. Ah, Abdijan, eu já consegui fechar com o plano de saúde, estou atuando como assistente social, estou no hospital, já tenho 2 entrevistas na rádio, e eu, assim, né, ficando estatalada, porque foram 2 semanas depois, né, que você Foi. decidiu, e é uma questão de decisão, assim, sabe? É. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi que isso chegou para você, assim, quando você estava vivenciando isso? Ai, é tudo muito assim assustador para mim também. Mas eu sou uma pessoa que eu não vivo sozinha. Eu não sei. Eu tenho uma família incrível, um noivo maravilhoso. Meus amigos, eles são importantes demais para mim. E aí, numa dessas, a gente conversando, e aí é legal, porque quando você passa por essas coisas, que aí você sabe de fato com quem você pode contar, né? Uhum. Tem algumas pessoas que a vida levam, e aí você fala, mas meu Deus, como é que pode? E eu contava com essa pessoa, né? E aí, numa dessas conversas com as minhas amigas, a minha amiga sugeriu, a gente tem. E essa história é muito incrível, eu falo que ela é incrível mesmo. Nós temos aqui na cidade um único hospital, né? E nós temos esse hospital particular, que é um hospital, na verdade, de cirurgia plástica. O foco dele era cirurgia plástica. É, e a dona dele, né, ela é uma assistente social, amiga da gente. E a gente sempre se reunia, porque agora a gente não pode se ver mais e tal. E a gente conversando com uma amiga enfermeira, ela falou, E o Luiz Costa? Eu falei, o que eu vou fazer lá? Mas era aquilo que a gente conversou, né? Você, a gente fica tão acostumado
a tudo que a gente não consegue perceber. Quando a gente falou dos Exato. benefícios, né? Eu falei, mas como é que eu vou ter coragem de fazer isso com uma pessoa que está precisando? E aí você me falou uma coisa que eu tenho usado muito isso. A gente adora, né, falar. Eu tinha raiva, eu já briguei com vários enfermeiros lá no hospital porque eles ficavam brincando. Onde você esconde a sua cesta básica, né? Aonde elas ficam aqui? Então a gente se ofende quando alguém diz que a gente só oferece cesta básica. Mas a cesta básica, na verdade, ela virou um símbolo, porque a gente acaba oferecendo não só a cesta básica, mas todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento de forma gratuita. E quando você me diz que eu posso cobrar por ele, eu fiquei ofendida. Honestamente, eu queria desligar. Eu falei, gente, ela é louca. Não, não dá. Pensei, como é que pode? A pessoa já está lá precisando de um benefício e eu vou ter essa coragem? E aí você deu exemplos, né? De um escritório, de um escritório de advocacia e do direito e da própria OAB, que a pessoa tem direito gratuitamente. Então, Defensoria, no caso, né? a defensoria é. A pessoa, se ela te procura, é uma opção. Você não é a única opção que ela tem. Ela pode conseguir isso de forma gratuita. E o que é que você está cobrando? O seu trabalho, né? Aquilo que custou para você. Só que Exatamente. aí, quando você disse, foi um start. Falei, opa, tem razão. Mas e até você conseguir transmitir isso para as pessoas, né? Isso é o mais difícil. Mas quando você entende, aí tudo fica Fica tranquilo. mais fácil. É exatamente Fica. isso. Exatamente isso que eu costumo dizer. Eu acho que a gente tem, primeiro, essa crença. Novamente, a gente volta para a crença, porque crença é terrível. Quando você acredita numa coisa, isso daí não consegue nem passar de você, porque você não consegue nem ter coragem de falar. Então, Não. primeiro você internaliza, primeiro você É. entende, para depois você falar para o outro. E que o interessante, hoje eu estava até, né, fiz uma consultoria hoje, a gente estava conversando sobre isso. E às vezes a gente fica se sentindo mal de falar e cobrar, e às vezes o Sim. usuário, tipo, não tá nem aí, ele quer a resolução daquela situação. Porque, obviamente, né, até para cumprir a nossa perspectiva ética, a gente vai indicar os caminhos. Olha, esse serviço, ele é ofertado gratuitamente nesses espaços, nesses e nesses. Só que Uhum. aqui é a minha atuação profissional, né? E é X. E aí, se ele diz assim, olha, eu não tenho condições, você pode tranquilamente fazer o encaminhamento desse Sim. usuário. Não tem problema algum. Sim. Você vai encaminhar ele para o órgão direitinho, faz o encaminhamento e tá tudo ok. Mas na maioria das vezes, quando ele chega para você, ele quer o seu serviço. Uhum. E hoje, com essa a gente sabe, né? Eu já trabalhei em espaço público, você também já trabalhou em hospital, enfim, a gente sabe que não é muitas vezes nem por conta do profissional, são as limitações institucionais, a gente não Também. consegue personalizar o trabalho, porque é Uhum. muita demanda para pouca mão de obra, né? Para pouco profissional. Então, na verdade, a gente faz aquele básico porque não tem condições, não é porque não quer, né? Ah, descuido, não é isso. Não tem condição de atender essa demanda. E muitas vezes esse usuário ele quer realmente a personalização, o acompanhamento, ele quer que você faça aquele trabalho, né? E uma outra coisa muito interessante, que a gente fica dizendo assim, ah, eu não vou fazer. Mas vem outra categoria profissional e faz. E pronto. Sim. O serviço não deixa de fazer e esse usuário ele não deixa de pagar porque ele não está pagando a você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então é realmente esse pensamento. E quando você me disse isso, eu penso que frente ao nosso código de ética e ao próprio, né, projeto ético-político, eu me senti culpada. Eu falei, não, eu não posso permitir, porque outras pessoas fazem de maneira assim até que eu não concordo. Então eu posso fazer de uma maneira digna, eu posso fazer de uma maneira coerente, de uma maneira que não vá ferir meus princípios e que Sim, vá contribuir com ele. Então eu fiz um exatamente. juramento e pensando nesse juramento é isso sim, eu vou fazer. Mas a ideia inicial, antes de ter o local,
que eu pensei? Falei, bom, eu vou alugar um espaço. Tudo muito rápido, né? Falei, eu vou alugar um espaço e aí vou colocar lá. Eu falei, nossa, mas vai dar uma confusão, porque as pessoas vão achar de fato que eu vou oferecer gratuitamente algumas coisas. Então, o que eu pensei? Como o meu trabalho é voltado para a saúde, e graças a Deus a gente construiu uma rede muito boa. Eu falei, bom, eu vou procurar alguns médicos que eu conheço e vou atuar dentro do consultório. E aí vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem o meu trabalho. Mas não deu tempo, né? Essa amiga me deu essa ideia. Eu acabei falando, entrando em contato lá com o hospital e fizemos a proposta e foi como a mesma coisa. E foi muito legal, porque ela até usou uma palavra. Quando ela usou aquela palavra, eu falei, opa, é isso aqui. Ela falou, nossa, o que você está me apresentando é providencial. Era exatamente o que eu precisava e eu não sabia. E aí tudo aconteceu. E por que eu acho que tudo aconteceu? Primeiro, que era o tempo. Era o tempo. Mas não basta ser o tempo, a gente precisa se movimentar, né? Se eu tivesse continuado aqui, Exatamente. dentro de casa, chorando, porque durante o primeiro mês eu chorei muito, né? E foi terrível, porque ao longo da pandemia, durante os 13 meses que eu fiquei, nós tivemos pouquíssimos óbitos relacionados a esses 3 últimos meses. Triplicou, né? Em 3 meses o número de mortes. Então, no primeiro mês, foi aquela avalanche de óbito. E eu falava, meu Deus, olha o que eu fiz, né? Olha o que eu fiz com as pessoas. E agora? Era o que eu pensava. Porque a gente acha que a gente é vital, né? A gente acha que a gente é essencial. E não é. Nós todos somos substituíveis, né? Para aquele local. Mas aí o que é que eu percebi? Que eu era insubstituível para minha família, né? Para o meu noivo que ficava tantas vezes ao meu lado, mudo, ele já é quietinho e eu ficava no telefone horas e horas e horas. Os meus amigos, quando a gente podia se reunir, eu os deixava e eu ficava lá gritando, estressada. E para essas pessoas, eu sou insubstituível. Para os locais, não, né? E aí, quando eu compreendi tudo isso e as coisas começaram a acontecer, eu falei, uau, e agora? Né? Porque agora aconteceu, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas é o que eu falei, foi tudo muito rápido, um meteoro. Cada dia que eu te mandava uma mensagem, era uma novidade. E qual é a minha expectativa hoje? Eu estou extremamente feliz com tudo que tem acontecido. Eu tenho tido, assim, respostas incríveis, não só do atendimento ambulatorial, físico, mas de todo esse universo, né, que a própria internet nos Sim. oferece. Então, hoje, eu não me vejo mais, claro, né, eu até te falei, recebi 2 propostas de trabalho, essa semana recebi uma outra proposta, e eu falei, gente, eu tô mesmo muito abusada, né? Porque não que eu não vá fazer novamente, não é isso que eu tô te dizendo, Uhum. mas neste momento não é o que eu busco, né? Então, a gente entra por um portal, eu sempre uso essa expressão, né? Você nos possibilitou isso, passar por um portal e a gente começa a enxergar tantas coisas. E voltando na questão da parceria, como é importante a gente ter uma colega, como é importante a gente olhar e ver que eu tenho, mesmo que ela trabalhe na área da saúde comigo, são tantos os viés, são tantas as questões, a gente pode perfeitamente trabalhar juntas. Primeiro, que eu Sim. entendo hoje, de qualquer parte do mundo, né? Nós podemos estar juntas, nós não precisamos olhar para o outro com uma lança ou uma espada, né? Sim. Querendo se degladiar. Não, eu acho que além de se movimentar, que é muito fácil a gente chorar, eu poderia, né? Olha o que eles fizeram comigo, olha, 10 anos, teve dia que eu passei 14 horas lá dentro.
Mas ninguém me obrigou, né? Fui eu que fiquei. Fui eu que fiz, achando que eu estava fazendo. E, de fato, para aquelas famílias, eu fiz mesmo a diferença. Eu sempre falo para as pessoas que eu procuro tratar muito bem a pessoa, porque eu não sei se ela vai ter oportunidade de me ver de novo, né? E qual é a impressão que ela vai ter de mim? Então, eu tenho muito orgulho de ser assistente social, né? Primeiro, eu fiz nutrição, acho que pouca gente sabe. Porque meu pai sempre dizia que era uma profissão que não tinha futuro, né? Na época, tanto é que eu demorei bastante tempo para ir para o serviço social. Eu falei, não adianta, eu não gosto disso. Não é isso que eu quero. E uma pena, né, que meu pai não tá aqui hoje, porque eu acho que ele ia falar, nossa, filha, que legal, tinha futuro para você, né? Então, quando eu optei por isso, enfrentar tudo isso, né, com a sua ajuda, com o seu suporte, porque não é fácil, a gente de fato precisa ter alguém que foi na frente, que fez, deu certo, que está dando certo, e mostrar a minha vontade. Eu falo hoje no grupo da faculdade, eu falei tanto. Gente, vocês precisam ir, vocês precisam conhecer. E aí teve uma que me chamou e falou, mas você não tem medo de alguém pegar o seu lugar? E eu falei, querida, não tem lugar, né? O lugar é de todo mundo, o lugar é meu, o Exato. lugar é seu, o lugar é nosso. E se todas nós estivermos juntas, nós vamos estar no mesmo lugar, né? Exatamente. Exatamente. Não, eu só queria falar isso mesmo porque essa semana até uma colega fez um post muito bacana e ela falava sobre isso, né? Não existe, eu costumo dizer que não existe concorrência. Por que não existe concorrência? Porque nós somos únicas. E as pessoas, elas se conectam com aquilo que nós somos, com a forma como a gente faz elas se sentirem, né? A gente estabelece uma conexão com as pessoas, mesmo estando no digital, né? A gente estabelece uma conexão. Por exemplo, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente estabeleceu a Ainda. conexão, né? Ainda. Então, assim, eu particularmente digo assim, eu não me preocupo com isso, até porque eu vejo que, e aí eu já quero puxar um pouquinho da sardinha do trabalho autônomo, porque quando a gente fala da questão da autonomia e quando a gente abre os horizontes, né, a nossa mente, a nossa visão para tudo que é possível, é inevitável a gente perceber que não tem como abarcar tudo. Isso é fato. Sim, Então, assim, quando se fala da questão da profissão, vocês que estão comigo já ouviram falar isso. Eu entendo muito que, porque é um consenso na profissão que só existe possibilidade X, e essas possibilidades estão cada vez mais diminuídas, eu percebo que as assistentes sociais acabam com um senso de proteção, né, se protegendo. Olha, se eu colocar isso para frente, possa ser que eu perca a minha vaga, ou que essa pessoa tome a minha frente, porque não consegue ver além. Uma coisa bacana do trabalho autônomo é como a autonomia é sua, é você que determina, não são as pessoas, você vê um mundo. E aí, a partir desse mundo, você percebe que é muito melhor você aliar com o outro para complementar aquilo que você faz, do que você se degladiar com a sua colega, entende? Então, é um pensamento que exatamente. eu sei que as meninas que estão no método comigo, por exemplo, que já entenderam isso, né? Você já faz parte da segunda turma também, porque fez a consultoria comigo, depois foi para o método. Você percebe isso dentro do grupo, né? Aquele nosso grupo exclusivo lá, o quanto a gente troca e Uhum, faz, por quê? Porque de fato a gente percebe isso, que não tem essa necessidade, né? E como sim, você falou, não é que é fácil, ninguém está falando que é fácil, como nada na vida é, gente. Se sim. você for, tem muita gente aí colocando currículo há muito tempo, muita gente estudando para concurso há muito tempo, nada é fácil na vida. Mas entender que o tema, inclusive, dessa semana foi liberdade e empoderamento através do trabalho autônomo, porque eu percebo isso, né? É como se você se sentisse mais capaz, né? Sim, E que é como se o não do outro muitas vezes não te determinasse, né? Você dizer, tá, exatamente. você vai fechar essa porta para mim, peraí que eu vou bater em outra, É, sabe? E de fato, parece conversa, né? Como diz, conversa para boi dormir, como diz aqui na sim, Bahia,
mas não é. E eu percebo essa questão de se sentir mesmo, né? Você É, começa a se enxergar a partir de um outro olhar, né? É como é, se não, você vê que tem outras possibilidades. Então, eu acredito, inclusive, que mesmo que, é o que eu digo, tipo, nem todos os assistentes sociais serão profissionais autônomos, até porque sim, tem algumas características, tem a questão da sim, especificidade profissional, que isso sim, daí não tem o que se questionar. Mas eu acho que a partir do momento que você entende que você tem opções, a exato, forma como você permite que o outro faça com você muda. sim, Essa é a totalmente, grande questão, né? totalmente. E eu sempre falei muito isso. O que eu mais gostava na faculdade era o grupo de estágio que a gente tinha. Nós tínhamos uma professora fantástica e a gente fazia uma roda de conversa. E eu sempre fui muito preocupada com postura, com a fala, porque eu falava, gente, é a nossa profissão, a gente tem que ter muito orgulho de ser assistente social. Então a gente tem que se apresentar mesmo para cima. E eu sempre fui assim, né? E hoje, então, concluindo a questão do plano, o que, que aconteceu? Eu sou parceira, né? Sou prestadora de serviço, um plano, né, de saúde, que contributivo, que você tem aquela questão, né? E aí, só que no começo também eu falei, meu Deus, ninguém vai pagar pro meu atendimento. Porque você fica nessa, né? Você vai com tudo, daqui a pouco você fala, não, calma. Mas a ideia não foi nem essa. Quando eu falei, meu Deus, já pensou quando alguém entrar no site e olhar lá os prestadores, vai ter lá assistente social. No mínimo, a pessoa vai falar, o quê? O que é que será que ela vai fazer lá, né? Então, isso me trouxe um orgulho tão grande e esse pioneirismo, essa ousadia, né? Porque é ousado. É. E se eu Uhum. ficasse em casa me lamentando, não fazendo a minha parte, eu perderia e todas as outras pessoas e todas as outras colegas perderiam também. Porque às vezes a gente não consegue enxergar de fato a oportunidade, né? O que aconteceu foi incrível, tem sido uma parceria muito fantástica, a gente tem se dado muito bem. Só que aí, quando você falou, eu abri, eu achei que eu tivesse aberto uma porta e de repente eu falei, meu Deus, daqui a pouco vai ter que ter umas 3, 4 aqui, porque a gente não vai dar conta, se Deus quiser. Então, se é que eu posso dizer algum conselho, porque eu não, né? Se movimente, se movimente. Não fique aonde você está, não fique achando que o lugar que você está é seu, porque durante muito tempo esse foi o meu comportamento mesmo. Era a minha vida, de fato. Teve até uma colega que quando eu postei, né, me despedindo, ela falou, eu não consigo te olhar e não enxergar, né, o local. Aí ela falou o nome. É a mesma coisa. Sabe mãe e bebê, aquela simbiose? Era a mesma coisa. E aí eu pensei, nossa, eu não quero essa identidade para mim, eu quero a minha identidade, né? Eu sou um ser, eu sou essa pessoa. Então, assim, eu estou maravilhada, eu estou muito feliz. Tem essa entrevista na rádio agendada. E o que mais eu achei incrível foi eles se ligaram na data, né, do assistente social e quiseram entender essa nova proposta de trabalho e entenderam que isso vai trazer benefício para a população da cidade. E eu fiquei extremamente orgulhosa, mais ainda da minha profissão, porque eu tenho muito orgulho de ser assistente social. Sim. E é muito engraçado, as meninas no meu trabalho anterior sempre me chamavam de petulante, né? Ah, doutor, eu falei, vamos lá, tô lá. Ah, mas ele estudou, e eu estudei também. O que ele sabe Isso aí. é dele. E o que eu sei é meu. E nem eu Uhum. não sei o que ele sabe, ele não sabe o que eu sei. Então não tem motivo nenhum. Exatamente. Nós estamos no mesmo lugar, né? Sempre com respeito, com educação. Eu não vou falar baixo, assim, abaixando a cabeça, não. Por que que o senhor diz isso? Mas aí é que eu te digo, tenha sempre argumentos, né? Porque Exatamente. você é confrontado o tempo inteiro, e especialmente pela minha característica mesmo de, mas por quê? Ah, não é assim? Não, não é assim. Tem que ter um motivo. Eu sempre quero saber o motivo. Eu sou uma pessoa questionadora. Então você precisa ter argumentos.
E eu sempre falo, tem uma palavra que me acompanha, satisfatória. Não foi satisfatório. O senhor pode repetir? Né? Porque eu preciso entender o que o senhor está falando. Então, isso às vezes incomoda. Mas o meu Sim. objetivo não é incomodar. O meu objetivo é dizer, olha, eu também sei, né? Uhum. E o que eu sei é meu. E nenhum outro profissional pode fazer. Embora muitos queiram, né? Ah, você não veio ontem, eu fiz tal coisa. Eu falei, fez de enxerido, porque essa função não é sua, Isso. né? Mas é Maravilha. assim. Uhum. Gente, que bate-papo maravilhoso. Eu falei o quê? Olha, só faltam 5 minutos. Eu digo, live é um negócio sério. A gente Nossa, é começa a falar mesmo, já e passou. o tempo vai voando. Eu só quero ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Tá, Eu vi que tinha uma pergunta falando sobre os serviços que você oferece, né? Quais são as demandas, na verdade, para você? sim. Bom, são as mais variadas, né? O agendamento é feito de maneira ambulatorial, então a gente não faz atendimento na urgência e emergência. E aí vai ser de acordo com a necessidade daquela pessoa, ela que vai me trazer a necessidade dela. Nós vamos ter também benefícios, né? A gente vai fazer orientação e acompanhamento caso queira, mas tudo somente voltado à saúde. Então, e como eu vou atender lá no plano, a ideia é que o paciente ele circule dentro. Se a gente não tiver possibilidades, não conseguir atendê-lo, ou ele precisar, é o que você disse, precisar ser encaminhado para a rede pública, é o que nós vamos fazer. Agora, já tem uma dica. Tem algumas dificuldades, né? As pessoas olham, não, Uhum, você não pode fazer isso. Especialmente aquilo que você disse. Quando a gente foi regulamentar a questão da autonomia, né, do profissional autônomo, não pode. Falei, lógico que pode, está embasado aqui, 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 aqui. eu E já um falo para amigo, você, leve no bolso, leve na bolsa. é, e um amigo meu também me ajudou muito, Léo. E aí foi muito legal. Mas assim, você, é o que eu falo, você tem que estar municiada, né? Então, em Exatamente. relação aos atendimentos, vai depender muito da necessidade, mas tudo voltado à saúde, toda Uhum, aquela gama, né, de serviços que a uhum. saúde oferece, nós estamos ali para viabilizar o direito e não garantir, né? Porque Sim, exatamente. efetivar a gente nem sempre Não consegue, efetivo. mas viabilizar Exatamente. sempre. Exatamente. Eu percebo que é uma grande dificuldade de profissionais em como é que eu vou oferecer o meu serviço como assistente social. Hoje eu até estava falando sobre isso, gente. A nossa profissão é uma das profissões mais versáteis que existe, porque a gente trabalha com norma. Onde tem norma que Exato. viabiliza direito, a gente pode trabalhar. Então, tem um direito social aí, está colocado, né? Tem alguma garantia protetiva, a gente pode trabalhar, porque a gente trabalha com isso. Então, assim, às vezes eu vejo essa dificuldade de assistentes sociais perceberem isso. Ah, como é que eu vou trabalhar, né? Você falou, parceria com o médico, como é que eu vou fazer isso? Gente, tem seguro da Vevate, tem as pensões, Sim, tem tanta coisa. Então, assim, toda área que você vai hoje, você vê serviço social no esporte, todo lugar que tem uma norma, uma legislação, uma garantia, né? A gente vai sim, viabilizar, a gente tem competência sim. técnica para viabilizar, né? Para além Uhum. disso, a questão do próprio acolhimento, das atividades coletivas, do nosso olhar, né? Que é um olhar que vai além das aparências, né? A gente vai fazer esse Exato. diagnóstico. Eu vejo que é uma outra preocupação, mas eu tenho que ter algo pronto. Eu digo, gente, na nossa profissão a gente faz o diagnóstico primeiro para depois propor intervenção. Às vezes as Exatamente. assistentes sociais querem ter intervenção pronta, não tem como. Né? A gente trabalha com subjetivo, a gente não pode. Uhum. Óbvio que a gente vai ter um escopo ali de serviços básicos, né, que são Sim, convencionais, enfim, mas tem questões que é só o diagnóstico que vai é, dizer qual é a intervenção profissional que você é. vai propor. Especialmente em relação à saúde, as necessidades são muito particulares, né? A gente tem o norte, tem toda a normativa que nos orienta, vá por aqui, né? Mas dizer como é que vai ser, É, eu sei que vai ser humanizado. Eu não gosto muito dessa palavra, porque assim, virou muito clichê no meio da saúde, sim. mas
Eu penso que o atendimento humano mesmo, de olhar no olho, ainda em pandemia, né, com todas as regras e as normas, é isso que faz a diferença. E a humanização, ela está totalmente ligada à resolutividade. Então, não é ser gentil apenas, é Uhum. ser resoluto, ser resolutivo. Não fazer a pessoa ter que voltar 10 vezes do hospital para a Secretaria de Saúde por causa do oxigênio. Senhora, o caminho é esse, o plano de ação é esse, é isso que a senhora vai fazer, né? Para que ela Exatamente. não perca tempo, né? É Uhum. algo importante isso. Isso. Vou responder aqui a Noeli, que ela está falando assim: você está como meio RPA. Quem me acompanha aqui sabe que assistente social não pode Não ser tem. MEI. Então, se tem assistente social aí atuando como MEI, é hora de repensar, porque o MEI não foi feito para profissões regulamentadas, que respondem ao conselho, né, a um conselho, que é o nosso caso, o caso da medicina, direito e enfim, e profissões de cunho intelectual. Então, assistente social, de forma individual, ou será pessoa física, e aí o recebimento é via RPA, ou será pessoa jurídica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu até acabei respondendo uma pergunta que foi feita um pouco mais Uhum, cedo sobre como ser assistente social, né? Então, de fato, fazer a regularização junto à prefeitura, né? sim, Pagar o INSS. Se você presta serviço à pessoa física, você vai emitir recibo para essa pessoa física. Se for pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela vai te dar RPA. Caminhos, Abdijan, por onde eu começo? Primeiro, entendendo quem é você, e o que é que te move. A partir disso, quais são as suas habilidades e suas fragilidades? Eu tenho habilidade, eu vou reforçá-las ou eu vou trabalhar aquilo que eu tenho como fragilidade? Quais são as principais demandas do meu território ou, se não é no meu território, na minha rede social, onde eu coloco o meu uhum, trabalho? Então, esses são os pontos que você vai analisar para definir como você vai realizar o seu trabalho. E a partir disso, você trabalha estrategicamente, rede social, prospecção, sim, tudo isso, que são pontos que a gente trabalha na consultoria, né, Tati? sim. Sim. E eu Então, é era isso. super resistente, né? A minha irmã que o diga, minha cunhada, mas não tem. É esse caminho, é o novo, né? É o novo, E não tem tem para onde sido, correr. não tem, e tem sido realmente fantástico. Uhum. Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver aqui se tem Ah, mais para alguma mim travou. coisinha. Deixa eu ver aqui. Ô, Vivi, muito obrigada. Estamos juntas aí. Tati, assim, a gente, ó, 1 hora e 2 minutos, olha só, hein? Passou, mas assim, essa live foi maravilhosa, realmente. Eu, Obrigada. eu quero que essa semana seja uma semana de reflexão. Porque eu vejo que muitas vezes a gente fica muito na teoria e tal, mas é a Sim, vivência, é o que nos toca, é aquilo que o colega está passando do outro lado, quais são as exato. experiências que vão servir para o outro. É isso que a gente quer trazer nessa semana. Então, é uma semana para comemorar, porque a gente tem realmente muito a comemorar. Nossa profissão é uma profissão muito potente. A gente tem muito que lutar também, porque é uma profissão de luta. Agora a gente precisa canalizar a nossa luta para o lugar certo, para a Sim, gente não estar rodando em círculos sem sair do lugar, né? Então eu quero que realmente essa semana seja uma semana assim muito boa de depoimentos, de fortalecimento, de empoderamento, para que a gente possa realmente dizer, olha só, assistente social onde você está, que às vezes eu recebo, exatamente. ah, minha cidade é pequena, então não vou conseguir fazer. Aí a gente traz um assistente social que trabalha numa cidade pequena. Ah, mas eu nunca atuei como assistente social. Pronto, vamos trazer um assistente social que nunca tinha atuado formalmente. Então, a gente tem tentado ao máximo dizer para Sim. vocês podem sim, né? E estamos aqui. Fala comigo, deixa eu só pegar seu nome aqui. Eu acho que é Rafael. Fala comigo no direct, que eu converso com você direitinho, tá bom? Hum, Então, é isso, gente. A gente tem que realmente se empoderar. E isso que você fala, eu falei até hoje, a gente está num momento que, infelizmente, a gente ainda tem que dizer para que veio. exato. Outras categorias profissionais já saíram desse estágio, mas nós ainda estamos nele, Sim, infelizmente.
Então, a primeira coisa é nós entendermos o que somos, porque esse é o ponto, que a gente não consegue dizer ao outro o que somos se nós não soubermos o que somos. Então, a gente Exato. está no ponto de saber o que somos para ter condições e autoridade, e aí não é autoritarismo, mas autoridade de dizer, olha só, eu sou isso e aquilo, eu vou até aqui e até aqui eu não vou, tá? Uhum. E assim, tranquilamente, com muito amor, com muita educação, mas demarcando quem você é e para que você veio, para que as pessoas possam entender, poxa, é verdade, olha só, o serviço social faz isso, legal. A partir daí as portas realmente começarem a se abrir. Então, assim, não adianta a gente ficar presa, naquele saudosismo, né? Tinha que ser dessa forma, seria Uhum. legal se fosse. Ok, não está sendo, há uma mudança conjuntural, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar sentada, chorando, Uhum. ou eu vou arregaçar minhas mangas e vou fazer acontecer? Então, é pensar um pouquinho sobre isso, a gente celebrar a nossa profissão, mas entender que a gente precisa avançar muito e Muito. que nesses dias a gente possa ter essa reflexão. Tati, Sim. eu quero te dizer que para mim foi um prazer enorme, eu te admiro demais, né? Obrigada. Eu te admiro, você é uma mulher muito potente. Eu falei isso com você Obrigada. desde o primeiro dia que eu te Foi. encontrei, eu falei isso para você, né? Verdade. E é de verdade, é de coração. Eu consigo perceber essa essência em vocês, assim, quando a gente conversa. E eu estou muito feliz e te agradeço por ter aceitado o convite. Eu acredito assim que foi muito bom. Quem assistir está falando aí que a live foi maravilhosa. E assim, eu quero te agradecer de coração e dizer que eu estarei aqui. Você pode contar comigo, que Ah, é com social, certeza. para o resto aí da vida e da caminhada, viu? Muito, muito obrigada. Eu vou te conceder para você fazer suas considerações finais. Imagina, sou eu quem agradece. Eu tenho uma charge que eu gosto muito, é assim, tá lá a mãe, né? O meu filho é advogado, meu filho é médico, meu filho. E aí a menina fala, vai lá, mãe, humilha elas. A minha filha é assistente social, né? E a minha mãe entrou aí que eu vi ela entrando. Então, de fato, eu não me sinto diminuída por ser assistente social. Porque às vezes é esse comportamento que a gente tem, né? De lamento. Ah, a nossa profissão não é reconhecida, todo mundo acha que a gente é isso, que a gente é aquilo. Mas qual é o nosso comportamento frente a essas situações, né? Tem que ser de enfrentamento, tem que ser de luta, porque é a base do serviço social é essa, né? E nós ainda não chegamos, né? Aonde a gente pode chegar. Então, sou eu quem agradece mesmo, do fundo do coração, foi excelente, foi providencial, né? Ter conhecido você, ter conhecido a Dani, ressignificou a minha história, tem ressignificado a minha vida e o que é mais legal é ver as pessoas ao meu redor, as pessoas que me amam, todas felizes por conta dessa mudança, né? As coisas acontecem quando a gente se movimenta. Então a gente precisa estar em movimento para que tudo ocorra. Eu desejo que essa semana seja uma semana incrível, uma semana de reflexão e, além disso, de ação, né? Que Sim. você, na sua atuação, eu sempre disse isso, eu não consigo mudar o mundo inteiro, mas durante o meu atendimento, eu transformo vidas, e eu acho não, eu tenho certeza que é isso que o serviço social faz. Às vezes a gente fala, aquela realidade nunca muda, mas às vezes a nossa ação para aquela realidade é a mesma sempre, né? Enquanto os nossos movimentos forem os mesmos, as respostas serão as mesmas. Então, quem te Exatamente. agradece sou eu, né? Por essa oportunidade incrível, por você por você possibilitar isso a tantas profissionais, esse olhar, né? E especialmente esse suporte, que com certeza eu não vou te deixar mais. Você arrumou problema agora. E que nós, de fato, possamos caminhar juntas, todas nós juntas, né? Porque tem lugar para todo mundo Sim. junto, apesar da Eu pandemia, costumo com dizer máscara. que eu tenho muitos, eu tenho uma visão, né, grande. Eu sou uma pessoa de visão grande. Mas para mim, o que me deixa feliz assim é não estar sozinha, sabe? Olhar para o lado, assim, não é olhar para trás. Exatamente, É olhar para exatamente. o lado, assim, ver várias, né? E assim, quem me conhece, me acompanha, sabe disso. A gente vai ter aí uma novidade no sábado que Ai. realmente vai
abalar as estruturas do serviço social. Então, quem Excelente. quiser saber dessa novidade, acompanha a gente até o sábado. E é aquela coisa, quando você começa a pensar para além de você, sabe? Você olha e Uhum. diz assim, beleza, mas e o outro? E o Né? O que é que outro? eu posso fazer para melhorar É, mais é para o isso aí. outro? E vai ser nessa pegada aí. Aguardem. Perfeito. Obrigada, gente. Muito Obrigada a obrigada a você. quem ficou Obrigada a aqui todos. mais de uma hora aqui com a gente. Foi excelente. Muito obrigada, muito obrigada. E amanhã tem mais. Venha, a live vai ficar salva aqui no IGTV. Eu vou colocar aqui, quero que vocês comentem lá o que vocês acharam dessa live. Se quiserem fazer um print aí, né, desse momento, a gente vai colocar aqui nos stories, vai recompartilhar os stories de vocês, então se quiser marcar a gente e continue conosco que vai ter muita coisa boa chegando aí. Um beijo, até Beijo. mais. Tchau.